amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos mais uma vez aqui para contribuir para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Hoje nós estaremos estudando sobre a lei do Antigo Testamento e as sombras de Cristo que nós encontramos durante esse período da lei, a partir do momento em que Deus chama Moisés e começa a desenrolar toda aí uma história de grandes milagres, como o Mar Vermelho, o maná que caiu do céu, a libertação do povo do Egito, as pragas do Egito e muito mais, tá bom? Então é quase que um panorama do livro do Êxodo e nós encontraremos neste livro algumas figuras, algumas figuras de Cristo. Nós estaremos encontrando as pré-figuras, a lei já anunciando o sacrifício de Cristo e apontando para a salvação. Eu quero ler Colossenses capítulo 2, versículo de número 16 e versículo de número 17. Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Eu sei que nós seremos muito abençoados pela palavra de Deus. Que diz assim, Colossenses 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, nós iremos falar sobre as sombras de Cristo no livro de Êxodo, tá bom? O texto de Colossenses é bem claro em dizer que as coisas da lei, aquilo que foi repassado a Moisés, aquilo que foi passado como mandamento, aquilo que foi passado como regra lá no Antigo Testamento a Moisés, essas coisas, elas eram sombras daquilo que haveria de vir. E o texto está fazendo uma referência a Cristo, porque Cristo era aquele que havia de vir ao mundo para salvar a humanidade. Então, figuras e tipos de Cristo, né? Você que tem uma caneta, um caderno, você pode anotar aí. Primeiro, a figura do Cordeiro Pascual apontava para Cristo, que é o Cordeiro de Deus responsável por nos livrar da morte eterna, assim como livrou Israel da morte física pelo sangue. Assim também, o Cordeiro sem defeito nos salvou através do seu sangue, nos dando o direito de sermos livres do pecado. Veja agora alguns passos exigidos por Deus para que a Páscoa fosse perfeita e pudéssemos ser salvos. Então, havia uma exigência lá no Antigo Testamento sobre a Páscoa. E na Páscoa nós sabemos que o Cordeiro foi morto e aquele Cordeiro já apontava para uma Páscoa futura. E Êxodo capítulo de número 12 é onde fala dessa Páscoa, né? Deus, depois de ter libertado o povo de Israel do Egito, da escravidão, então ele fala para que o povo pudesse trancar as portas das suas casas e pudesse cada família pegar um cordeiro, matar um cordeiro e para pegar aquele sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta da sua casa e nas vergas também, para que quando o anjo da morte passasse pelo meio do Egito ou por cima do Egito para matar todos os primogênitos do Egito, ele se deparasse com o sangue na porta dos hebreus, então ele era neutralizado pelo sangue do Cordeiro. E isso estava apontando para mim e para você, porque da mesma forma que aquele sangue, ele deu livramento, salvou o povo de Israel das pragas que estava vindo sobre o Egito, da mesma forma, esse sangue estava apontando para o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava apontando para o sacrifício do Cordeiro, que o seu sangue neutralizaria todos os projetos que Satanás tinha para condenar o mundo.
Nós sabemos que nós andávamos perdidos como ovelhas desgarradas, que nós não tínhamos pastor. E todos nós estávamos condenados à morte do inferno. Porém, Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, ele nos libertou através do seu sangue. A Bíblia diz que nós não fomos comprados com ouro e nem com prata, mas com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Ou seja, quando Deus está falando para que o povo pudesse colocar o sangue na porta da sua casa, para que o anjo da morte não pudesse entrar, ali já estava anunciando que no futuro haveria um povo que seria salvo pelo seu sangue. E esse povo é a igreja de Deus. Sou eu, é você que faz parte da igreja de Cristo. E se você que ainda não faz parte da igreja de Cristo, esse sangue também foi derramado por você, para dar a você, assim como Deus os hebreus, uma oportunidade de serem salvos da morte. Da mesma forma, Deus está te dando uma oportunidade através do sangue do Cordeiro, para que você possa ser salvo do anjo da morte, para que você possa ser salva ou salvo da condenação do inferno, tá bom? Então que nós possamos aprender que de Êxodo capítulo 12, Deus já estava anunciando o seu sacrifício futuro. Por quê? Porque as coisas da lei, aquilo que aconteceu ali, era uma sombra. Aquele cordeiro que os hebreus sacrificaram, aquilo ali era uma sombra da realidade futura, ou seja, a sombra é o cordeiro pascual que foi morto em Êxodo capítulo 12. Mas a realidade é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Assim como o sangue neutralizou, aleluia, o anjo da morte, neutralizou o mal, desta mesma forma, nós somos, aleluia, guardados e cobertos pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue tem neutralizado a obra do inimigo sobre a sua vida. Esse sangue tem neutralizado a obra de Satanás para que ele não possa entrar e destruir você dentro da sua casa. Porque Cristo nos libertou desse império de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, que Deus já estava anunciando aquilo que iria acontecer conosco. E hoje, assim como os hebreus, eles foram salvos daquelas pragas, nós também somos salvos da praga que está sendo derramada sobre este mundo. A igreja está sendo guardada por Deus. Sabemos que há de vir uma grande tribulação sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Mas nós sabemos também que há uma promessa para a igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, que diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Depois ele vai dizer a seguir, em outro versículo do livro do Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 5, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus todos aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Meu amigo, a salvação também é para você. Não importa a cor que você é, se você é pardo, se você é negro, se você tem outra cor, não importa. Cristo morreu por todos. Cristo morreu pelo drogado. Cristo morreu pelo assassino. Cristo morreu pelo ladrão. O sangue de Cristo tem poder para te salvar. Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa o momento em que você está enfrentando, talvez não sei qual o tamanho da tempestade. Eu quero dizer aqui, o sangue de Cristo, assim como neutralizou o anjo da morte, ele tem poder para neutralizar também essa tempestade que está vindo sobre a sua vida. O sangue de Cristo tem poder para neutralizar as drogas da sua vida, para neutralizar o álcool da sua vida. Você só precisa fazer o que os hebreus em Êxodo capítulo 12 fizeram. Eles entraram pela porta e ao entrarem
pela porta da sua casa, eles foram guardados. E aqui eu quero dizer a você que tem uma porta aberta. João capítulo 10, versículo de número 9. Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, ele será salvo. Da mesma forma que os hebreus foram salvos ao entrar pela porta da sua casa, se você entrar pela porta chamada Jesus, você encontrará a salvação, você encontrará descanso para a sua alma, porque disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Cristo tem um descanso para a sua alma, Cristo tem a salvação que você precisa. Talvez você tenha entrado por portas a qual você tenha buscado refúgio e não tenha encontrado, mas eu te apresento esta porta, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e pelo seu sangue está neutralizando todo o mal sobre a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus e você verás o que Deus será capaz de fazer na sua vida. Então, Êxodo capítulo 12 era uma figura daquilo que iria acontecer no futuro. O sangue daquele cordeiro que estava sendo morto estava sendo passado numa porta, e naquela porta o inimigo não poderia entrar. Hoje nós somos marcados pelo sangue de Cristo. É por isso que nós somos guardados por Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E se você faz parte da igreja do Senhor, você é um homem temente a Deus. Eu digo para você, tenha coragem, não temas as coisas que o mundo tentam colocar sobre a sua vida. Não tema esse gigante, não tema esse mar que está diante de você. Foi Deus que te chamou, assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito e fez com que eles entrassem naquela porta para serem salvos. Assim também Deus nos tirou do Egito, da escravidão do pecado, e fez com que nós viéssemos entrar em uma porta e achar um novo caminho chamado Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você encontra dificuldade, se você se encontra nesse momento com muitos problemas sobre a sua vida, eu te faço um convite a entrar por esta porta. Jesus Cristo é a porta da salvação. Jesus Cristo é a porta foi a porta da salvação ontem. Jesus Cristo é a porta da salvação hoje. Mas eu posso dizer uma coisa para você: Ele não pode ser a porta da salvação amanhã. Então, a oportunidade é hoje. Entregue a sua vida a Cristo e todo o mal será neutralizado pelo sacrifício da cruz, pelo sangue da cruz. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa te salvar como me salvou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Assine, deixe o seu joinha e siga-nos aqui no nosso canal. Ative o sininho da notificação para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos. Que Deus te abençoe e até a próxima.